Olá, turma do quinto ano, aqui é a Prof. Andy. Vocês estão vendo que o meu quadro está um pouquinho diferente, né? Mas a pandemia faz isso com a gente, são coisas para a gente aprender também. Estou gravando este vídeo, então, para a segunda quinzena de junho em língua portuguesa. Vão ser 2 atividades, 2 dias de língua portuguesa, tá? E a gente vai falar sobre poemas visuais. É uma atividade bem legal e diferente. Nós já conhecemos a estrutura de um poema normal, né? Então, um poema, como a gente sempre viu em outros anos, o título, né? Nesse caso, o título é O Teu Retrato. Nós temos o verso que está circulado, que é cada linha de um poema é um verso, e a estrofe, que são pedacinhos formados pelos versos. Então, isso é um poema normal, mas hoje a gente vai falar de um poema visual. Então, o que é um poema visual, né? Ele usa as palavras junto com imagens. Então, o leitor tem mais esse recurso para entender o poema e para sentir o poema. Porque o poema, se ele for de uma estrutura normal, clássica ou visual, ele serve para tocar o leitor. Então, aqui a gente usa a imagem para ele entender ainda mais o que o poema quer falar. Coloquei alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo, então, é o infinito. Então, vocês vão ver que o poema está desenhado com o símbolo do infinito e diz assim: o infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar, e assim ele continua infinitamente. Então, por isso que o autor usou esse símbolo, porque ele nunca vai terminar. O segundo exemplo, vocês estão vendo que é um sol, né? Então, diz assim: o sol lá no alto, junto com as nuvens de algodão, grande, poderoso e reluzente, deixando o mundo todo quente. E ela usou um sol para fazer o poema dela. Neste slide aqui, nós temos, então, mais 2. Infinito Amor, ele usou o título para fazer o sol, e o restante são as ondas do mar. Depois do lado, nós temos uma cobra coral. Então, como que a gente sabe para saber onde que começa o poema? A gente tem que olhar onde é que está a letra maiúscula, né? Então, tá lá embaixo no corpo dela, onde fala: para de ondular agora, cobra coral, a fim de que eu copie as cores com que te adornas, a fim de que eu faça um coral para dar à minha amada, a fim de que tua beleza, teu langor, tua elegância reinimem sobre as cobras não corais. Então, a gente sempre olha onde está a letra maiúscula para saber onde que começa. E aí, no livro, vocês vão ter 3 exemplos. Então, aqui começa a nossa atividade. Até agora, eu só dei exemplos. O primeiro, então, vai ser um relógio. Essa imagem tá meio embaçada, mas não faz mal, porque no livro vocês vão conseguir enxergar direitinho o que está escrito, tá? Então, no primeiro poema visual que vocês têm no livro é um relógio e cada ponteiro está escrito a função do relógio. Vocês têm que reparar também que dependendo da velocidade que o ponteiro anda no relógio, ele está diminuindo, porque quanto mais rápido, menor para conseguir ver. Então, o menor, a linha mais fininha é o dos segundos, tá? Então, vocês vão lá no livro conseguir ver ele bem. O segundo exemplo que vocês têm no livro é o poema da xícara. E ali onde diz, existe coisa mais gostosa? Ele usou a alça da xícara para colocar o ponto de interrogação. Então, também pode ser usado os pontos nesse tipo de poema. E a fumacinha saindo, falando sobre o que a xícara carrega. No terceiro tem carretel, linha, 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 carretel. Muitos poemas visuais usam somente palavras para falar alguma coisa. Tem um poema visual que forma a palavra lixo, mas dentro está cheio de palavra luxo, 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 que é uma crítica, né, ao consumismo. A gente quer tanto luxo que tudo aquilo acaba virando lixo. Então, nesse aqui também é somente as palavras que formam o desenho. E pode ser também, tá? Então, o que vocês vão fazer?
No livro, no primeiro dia, na quinta-feira, dia 18, a atividade é interpretação. Então, vocês vão ler as perguntas que estão lá no livro, vão olhar esses poemas direitinho e vão interpretar, né? Vão ver o que eles querem dizer, certo? A segunda atividade, no dia 19, vocês vão criar o poema visual de vocês. Então, vocês vão escolher uma imagem, escolher um tema que vocês queiram escrever e vão criar ele para enviar para a prof, certo? Então, tenham uma boa atividade. Tô morrendo de saudade. Qualquer coisa, contatem a prof no Google Classroom ou no WhatsApp para tirar as dúvidas no horário de trabalho, certo? E espero a atividade de vocês. Beijão!